Um livro de historinhas, de citações inspiradoras, um livro de respostas? Como é que você lê a Bíblia? E como é o jeito certo de fazer isso? Oi, meu nome é Leandro e esse é o Visão Católica. Hoje eu queria falar sobre esse livro aqui, a Bíblia. Porque eu tava refletindo sobre as diferentes formas com as quais lemos a Bíblia ao longo da nossa vida. Por exemplo, caso você, como eu, tenha crescido em um lar católico, um lar cristão, você provavelmente foi apresentado às histórias da Bíblia desde criancinha. E então você pode ter passado ao longo da sua vida por várias fases de leitura da Bíblia. Por exemplo, a primeira é quando você é criancinha, que a Bíblia acaba se tornando para você só um livro com algumas histórias legais. Você tem Adão e Eva, Noé com os bichinhos, tem a história de Sansão, tem a história do nascimento de Jesus, a visita do anjo Gabriel à Virgem Maria, várias histórias interessantes. E como crescemos com essas histórias sendo lidas para nós, acabamos ficando com a ideia de que são só histórias para crianças. Mas quando você realmente pega para ler a Bíblia, quando você é mais velho, você diz, peraí, essas ainda são aquelas histórias que me contavam quando eu era criança. Mas agora eu percebo a quantidade de coisa profunda que tem aqui. Agora eu tô entendendo o que realmente estava acontecendo. E aí você percebe que definitivamente não é só um livro de histórias para crianças. E aí que você passa para a próxima fase, que seria encarar a Bíblia como um livro de citações inspiradoras. Ver a Bíblia como algo do tipo o versículo do dia, sabe? Que quando você precisa de inspiração para alguma coisa, você só escolhe alguma parte da história e lê ela fora do contexto. O problema com isso é que muitas vezes essas passagens não vão te inspirar. Tem histórias que são bem confusas na Bíblia e que para você realmente entender, você precisa pegar todo o contexto do que está acontecendo. E assim como muita gente faz, você pode acabar desistindo de ler. Mas podemos acabar passando por outra fase, que é a de encarar a Bíblia como um livro de respostas. Que você diz, Senhor Deus, eu preciso de respostas, por favor, fale comigo. E aí você faz meio que uma roleta bíblica e abre a Bíblia em qualquer capítulo aleatório e coloca o dedo sobre um versículo e lê ele esperando que Deus tá falando com você, dando uma resposta pro seu problema. Mas acontece que isso não dá certo. Porque a Bíblia não é simplesmente um livro de respostas. Ela não é um livro de citações inspiradoras e também não é um livro de histórias infantis. E aí a gente pode acabar chegando na fase cética, que seria a fase adolescente, onde pensamos, peraí, algumas dessas histórias não parecem necessariamente ser historicamente e literalmente verdadeiras. E quando você descobre que podem haver algumas coisas na Bíblia que não são historicamente e literalmente verdadeiras, às vezes as pessoas pensam, então isso aqui é tudo mentira, tá cheio de furo de roteiro. E aí desistem de vez. Mas deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia, tudo nela é verdadeiro. Tudo na Bíblia é verdadeiro. Mas não é sempre o mesmo tipo de verdade. A Bíblia é composta por vários livros de diferentes gêneros literários. E assim, ela transmite diferentes tipos de verdade. Mas ela sempre transmite a verdade. Por exemplo, não faria sentido eu pegar um livro de geometria, folhear e dizer... Nossa, essa é a pior poesia que eu já li na minha vida. Não tem nem rima. Isso não faria sentido, porque não é um livro de poesia, é um livro de geometria. Não é um livro ruim de poesia, e sim um livro bom de geometria. Quando se trata da Bíblia, todos esses livros de gêneros diferentes, todos falam a verdade. Agora, algumas dessas verdades não são historicamente verdadeiras. Por exemplo, quando Jesus conta uma parábola, a parábola do bom samaritano. Ela fala sobre um homem que viaja de Jerusalém para Jericó e no caminho ele é atacado por ladrões. E 3 pessoas passam por ele. E só a terceira pessoa o ajuda, o bom samaritano. Jesus não está contando essa história como algo que realmente aconteceu ou necessariamente aconteceu, mas não deixa de ser um ensinamento sobre a verdade, que precisamos ajudar o próximo. Mas ainda assim, existem partes da Bíblia que são historicamente verdadeiras. Por exemplo, a criação. A história da criação, ela é historicamente verdadeira. Em algum momento da eternidade, Deus iniciou o tempo e criou tudo que a gente conhece. Isso é historicamente verdadeiro, realmente aconteceu. Agora, não é necessariamente historicamente e literalmente verdadeiro. O capítulo 1 diz que foram 7 dias. No capítulo 2 não fala de 7 dias. No capítulo 2 conta uma história diferente. Mas ainda é a mesma história do capítulo 1. Ao ler os capítulos 1 e 2 de Gênesis, você vê que são 2 histórias diferentes da criação, mas ambas são verdadeiras. Elas não são necessariamente historicamente e literalmente verdadeiras, mas são verdadeiras. Então, afinal, como lemos a Bíblia como adultos? Bom, reconhecemos que Deus usou autores humanos para escrever as escrituras sagradas. Então, se eu te perguntar quem escreveu o Evangelho de Mateus, você diria Mateus. Mas se eu perguntasse para outra pessoa quem escreveu o Evangelho de Mateus, ela poderia dizer o Espírito Santo. E o catecismo ensina que ambos,
Mateus e o Espírito Santo são autores das Escrituras Sagradas. Mas quando ouvimos isso, a gente imagina, sei lá, um anjo sentado do lado de Mateus, sussurrando no ouvido dele: escreve isso aqui, isso e isso aqui. E ele falando: boa, vou escrever aqui. Ou imaginamos Mateus em um estado de transe ou algo assim, escrevendo seu evangelho. Mas não foi isso que aconteceu. O que acreditamos como cristãos católicos é isso aqui. Mateus escreveu o evangelho de Mateus como Mateus. Um homem judeu que viveu vários anos como coletor de impostos, viveu vários anos com Jesus e vários anos com o Espírito Santo depois de Jesus. E ele escreveu para um grupo específico de pessoas. Mas ele escreveu como ele mesmo, com seu estilo de escrever, com seu conhecimento e com suas limitações também. Mas Deus usou Mateus de tal forma que ele pôde comunicar as coisas, e somente as coisas, que ele queria comunicar para a nossa salvação. E talvez isso pareça estranho, mas pensa um pouquinho. As nossas vidas também não são assim? Quando o Senhor trabalha através de nossas vidas, não é como se fôssemos tomados por Ele e entrássemos em uma espécie de transe. Não é como se Ele viesse no nosso ouvido e falasse o que temos que fazer. Ele nos permite agir. E se dissermos sim a Ele, nossas vidas se conformam à sua vontade. Nossas vidas são dirigidas pelo Espírito Santo para que, se estivermos perfeitamente conformados com a sua vontade, façamos as coisas, e somente as coisas, que o glorificam e santificam nossos irmãos e irmãs. Assim como todos os escritores das Escrituras Sagradas se permitiram serem usados por Deus, com seus talentos, com o que sabiam e o que não sabiam, você e eu somos chamados a fazer a mesma coisa. Porque, como alguém muito sábio uma vez disse, cuidado com a forma como você vive, porque a sua vida pode ser o único evangelho que alguém vai ler. E aí cabe a nós decidir: esse meu evangelho é verdadeiro? Eu estou completamente disposto a fazer o que Deus quer que eu faça? Ou eu penso: tal coisa eu não quero abdicar? E voltando, todos nós podemos viver essas diferentes fases de leitura da Bíblia. A gente pode gostar das histórias da Bíblia, podemos lê-la quando precisamos de inspiração, podemos buscar respostas nela. Mas acima de tudo, a Bíblia é onde encontramos a palavra de Deus. É onde recebemos a sua palavra, é onde conhecemos a Ele e ao seu coração. É onde encontramos a verdade. E se você assistiu até aqui, a gente tem um canal onde nós disponibilizamos gratuitamente a Bíblia inteira, de Gênesis até Apocalipse, lido em voz alta com os comentários de um padre. São 365 dias para você não só finalmente ler e entender a Bíblia, mas fazer da palavra de Deus parte da sua rotina. Clica aqui no link na descrição. Te vejo por lá. De todos aqui do Visão Católica, meu nome é Leandro. Deus abençoe.